Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. A primeira coisa que eu aprendo com esse texto está no versículo de número 8, quando Jesus ele se revela, dando uma das suas características, uma das suas definições, e ele diz: sou o primeiro, o anjo falando a respeito de Jesus, assim diz, o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Aqui nós temos da parte de Deus uma lição que é a seguinte: a ciência diz, ciência, né? Ciência é coisa comprovada, observada e medida, não é achar e pensar. Nós, por exemplo, o que nós cremos não é ciência, é fé. Mas a ciência, que é os médicos, os cientistas, os estudiosos, eles têm a seguinte informação lá com eles e ninguém discute, ninguém duvida e ninguém questiona. A seguinte informação: se alguém estiver morrendo, você pode tentar, você pode esforçar, você pode fazer muitas coisas. E às vezes você consegue reanimar a pessoa. Tem até aquele aparelho desfibrilador, se eu não me engano, que ajuda a pessoa, ali o coração está parando de bater, mas aí ele volta, você reanima ele. Se a pessoa estiver começando a ter uma morte cerebral, eles têm uns negocinhos lá que dá um choque na cabeça, pode ser que volte, né, a pessoa a viver e não morra. Mas se chegar a ficar constatado que a pessoa de fato morreu mesmo, e ter o atestado de óbito, né, e de fato morrer, para a ciência não tem tratamento, não tem solução, não tem remédio e não tem o que fazer a não ser enterrar a pessoa e seguir tentando salvar as outras pessoas. E para a ciência isso é uma questão definida, ninguém discute, não tem o lado A ou B, não tem aquele lado que crê de um jeito e o que crê de outro, não. É fato que se morreu, não tem saída, se morreu, não tem solução. Só que quando nós lemos uma descrição de Jesus, o texto diz que ele foi morto e reviveu. Com isso, eu aprendo que com Jesus, o que para a ciência é um ponto final, para Jesus pode ser só uma vírgula na história. O que para a ciência é uma impossibilidade, no caso de Jesus, é algo que para ele tanto faz consigo mesmo, porque ele disse: eu morrerei e ressuscitarei ao terceiro dia, e também ele faz com aqueles que ele quer, com aqueles que ele achar conveniente. Perceba que a ciência já está definido que não tem como. E Jesus ele diz que tem como até antes de acontecer. Quando falaram para ele que Lázaro teria morrido, ele disse que Lázaro estava doente, sabendo que Lázaro iria morrer, ele disse: essa doença não é para a morte, mas ela é para a glória de Deus. Então perceba que Jesus estava falando de morte e estava dizendo: isso aconteceu para que o nome de Deus seja glorificado. Perceba que se a ciência, ali no dia de Lázaro, médicos apareceram, porque ele ficou doente, então quando fica doente, médicos aparecem. E certamente os médicos tentaram ajudar Lázaro. Certamente os médicos tentaram socorrer Lázaro. Só que quando perceberam que ele estava morto, pode ter certeza que os médicos não fizeram um esforço. Porque para a medicina, para a ciência, morreu, acabou. Mas Jesus, sabendo que ele iria morrer, não tinha nem morrido ainda, disse: eu irei e o levantarei desse sono. Porque para Jesus, aquilo que para a ciência é a morte, para Jesus é apenas um sinal de que ele terá a oportunidade de manifestar a glória de Deus. E com isso nós aprendemos que não há impossíveis para Deus. Tem muita coisa que é difícil. Por exemplo, o homem ir na Lua. Antigamente isso era considerado impossível, né, para a ciência. Eu praticamente não acredito que foi. Mas a ciência, né, os estudiosos dizem que o homem foi na Lua. Antes dele ir, era dito que era impossível. Então agora eles dizem que foram. Então perceba que aquilo que era impossível, eles conseguiram reverter. Só que em muitos, eles falavam: o homem voar. Eles diziam: é impossível. Aí eles criaram o avião e agora dentro de uma árvore, de um objeto de ferro, o homem consegue viajar de um lugar para o outro voando.
É impossível cruzar o oceano numa velocidade tal. Então, eles foram criando tecnologias e aquilo que antes era impossível, eles conseguiram provar que não era. Só que tem uma coisa que a ciência nunca conseguiu provar o contrário, que é de que se morreu, não tem saída. E eles ir lá e ressuscitar alguém que de fato está morto há 4 dias, como Lázaro, há alguns dias, como o filho da viúva de Naém, há pouco tempo, como a filha de Jairo. E Jesus, em todos esses casos, ele foi tranquilo. Por quê? Porque o que para os homens é difícil, para Jesus é simples. Então você tem que extrair desse ponto aqui a seguinte lição: se você tem um problema que hoje, aos seus olhos, para as pessoas está parecendo impossível, acredite, para Jesus não é a palavra final não é que é impossível. A última palavra vem da boca dele. Se ele disser que muda, ele muda o cenário. Se ele disser que salva, ele salva. Se ele disser que transforma, ele transforma. Se ele disser que cura, ele cura. Porque para ele não há impossível. E ele já fez aqui a coisa mais difícil, que a ciência até hoje não conseguiu provar o contrário, para deixar bem claro que as coisas mais fáceis do que essa, ele costuma fazer também com a mesma frequência e com a mesma facilidade. Porque Jesus, ele está sempre provando para a ciência que ela não tem a última palavra desde sempre. E nos seus dias, lá enquanto ele viveu aqui na terra em carne e osso, ele provou, para os médicos que a doença não pode sair só com remédio, ela pode sair pelo poder e autoridade que Jesus tinha na sua boca. Ele provou para os físicos que daria para andar sobre as águas. A lei da física diz que não pode. Ele provou para os químicos que a última palavra deles não tem como transformar um elemento em outro. E Jesus transformou a água em vinho. Os biólogos dizem, para nascer uma pessoa tem que ter 46 cromossomos masculinos, aliás, 23 masculinos e 23 femininos. E então dá uma criança e nasce. Mas a Bíblia diz que Jesus nasceu de uma virgem sem a participação de um homem. Então Jesus está sempre desde o começo provando que, embora a ciência seja útil, ela é bênção de Deus na sua vida e na minha, ela não tem a palavra final. Se a ciência, que é o mais respeitado na Terra, não tem a palavra final, não vai ser o diabo, não vai ser as circunstâncias, não vai ser a crise, não vai ser a doença que vai ter a última palavra na sua vida. Se você confiar no Senhor Jesus e crer de todo o coração, você certamente verá a glória de Deus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então essa é a primeira lição, que se a ciência diz que não tem como, dependendo da situação, se for da vontade de Deus, Deus pode reverter o quadro, porque Deus tem o poder sobre tudo e sobre todos. E o que para uns é impossível, para ele é algo que basta ele querer, basta ele desejar. A segunda coisa que eu aprendo com esse texto é que no versículo 9, Jesus se refere a um grupo de pessoas que diz: se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que Jesus ele falou sobre esses judeus aqui de maneira reprovável. Por quê? Porque ele disse assim, eles dizem que são judeus e não o são, mas eles são sinagoga de Satanás. O que está querendo dizer isso aqui? Eles estão querendo dizer que são de uma religião verdadeira e, na verdade, eles são de uma religião falsa. Qual que é o princípio que eu extraio aqui desse texto? Que Jesus, ele não se agrada da falsidade. Ele não se agrada da hipocrisia. Ele não se agrada da mentira. Ele não se agrada daquilo que a gente faz parecer que é, sendo que não é. Ele não se agrada quando você finge uma coisa que você não é. Se você não tiver dinheiro e querer parecer que tem, Jesus está dizendo que você se encaixa nesse grupo aqui de judeus, que é uma coisa e parece outra. É muito melhor você ser sincero e buscar trabalhar para mudar a sua realidade. Por exemplo, tá uma pessoa com dificuldade financeira. Você dizer, eu estou na dificuldade, mas eu estou trabalhando para alcançar a liberdade financeira. Do que você estar na dificuldade e falar, não, eu já estou bem, estou na liberdade, já estou prosperado, já estou abençoado, já estou rico. Porque tem gente que, para alcançar a aprovação das pessoas, ele está disposto a mentir, ele está disposto a dissimular, ele está disposto a falar uma coisa que não é. Isso seja para alcançar a aprovação, seja para ganhar dinheiro, seja para ganhar o voto, seja para ganhar um lugar de acesso, seja para ganhar alguma coisa. É normal desde a fundação do mundo acontecer isso, de alguém fingir uma coisa que não é. O diabo no jardim do Éden, ele fingiu que era uma serpente e não era. Então todas as vezes que você finge ser uma coisa que você não é, você faz com que Jesus tenha que se lembrar da serpente, que ele tenha que se lembrar do diabo,
que fingiu ser uma serpente para enganar Eva. E muitos de nós hoje estamos muitas vezes para não ser reprovado, para não ser rejeitado, para não ser tido como alguém que não venceu ainda. Muitas vezes nós somos tentados pelo diabo a fingir uma coisa que nós não somos, a fingir uma espiritualidade que nós não temos, a fingir uma posição financeira que nós não temos. Tem pessoas que fingem uma posição, como é que fala? De casamento, marital, uma situação conjugal que não tem. Por quê? Porque ela está com a intenção de alcançar coisas que não é para ela alcançar. Porque se você estiver focado na verdade, você nunca vai precisar pegar uma mentira. Agora, sempre que você pega uma mentira, quando alguém descobrir, você vai ter que contar uma outra mentira para se livrar daquele problema. Então, quando você escolhe o caminho da verdade, quando você escolhe ser sincero em todo o tempo, quando você escolhe ser humilde de coração e não se gabar daquilo que você não tem, você evita muito problema, você evita muita mentira e, acima de tudo, você evita desagradar o coração de Deus com esse pecado que é esse que foi citado aqui. Não são judeus, fingem que são, mas na verdade são sinagoga de Satanás. Então que nós possamos aprender com isso e retirar da nossa vida toda e qualquer falsidade, toda e qualquer mentira, tudo aquilo que é algo feito com o objetivo de enganar alguém para alcançar um outro objetivo. Porque isso traz a reprovação de Deus. Isso traz a reprovação de Jesus. E quando você for reprovado por ele agora, ele diz, arrependa-se. Mas se você for reprovado por ele naquele dia, ele vai dizer, aparte-te de mim. Então é melhor você ser reprovado agora e se arrepender do que você ser reprovado naquele dia e ter choro e ranger de dentes. Porque Jesus, ele está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, pegando aqui esse ponto do meio, Jesus está dizendo, quem está em mim, cheio do meu espírito, andando na minha palavra, andando no meu caminho, ele vai ser alguém que fala a verdade. Se tiver que perder, fala a verdade. Se tiver que não alcançar a posição, fala a verdade, mas não alcança. Perde o dinheiro, perde a posição, perde a liberdade, mas fala aquilo que é a verdade. Você não tem que sempre falar a verdade, mas porque às vezes você pode omitir a verdade, você pode evitar falar algumas verdades que vão ofender, que vão criar problemas, mas aí você não vai falar nada. Mas se você for falar, fale a verdade. Porque quando você sabe que uma verdade vai prejudicar alguém e você ficar calado, você não falou mentira. Você simplesmente evitou de falar uma verdade que iria trazer um problema, que iria trazer uma complicação para a sua vida, para a sua família, para a sua situação. Nesses casos, se você entender, né, que é justo e honesto fazer isso, você pode não falar nada. Agora, falar a mentira, não tem nenhuma situação que Deus vai dizer, não, nesse caso eu abro uma exceção. Nesse caso, cabe uma mentira. Nesse caso, você pode fingir que é o que não é. Nesse caso, você pode falar uma coisa que é outra, porque se você o fizer, você vai estar caindo no mesmo pecado que esses homens. E o final deles, o que Jesus declara sobre eles, é que eles são sinagoga de Satanás. Então diga comigo assim, eu preciso andar na verdade a todo custo. Porque se você rejeitar o custo que tem a verdade hoje, pode te custar muito caro no futuro. E você vai se arrepender de não ter feito a coisa certa. Tem muita gente que, geralmente, quem precisa ficar contando mentira é porque já tem o hábito de contar. Geralmente não é a primeira. Geralmente quem deve a alguém, você pode saber que já deve mais gente. Geralmente quem conta uma mentira para alguém, para você, já mentiu para outras pessoas. Quando mente numa área, geralmente mente em outras áreas, porque a mentira é algo que, se está no coração da pessoa, ela vai carregar e vai se manifestar em muitas áreas da sua vida, até que a pessoa se arrependa e peça a Deus para libertá-la de toda mentira, de toda falsidade, de toda hipocrisia, de tudo aquilo que parece que é e não é, de tudo aquilo que ela parece que tem e não tem, de todo o nível que ela parece que alcançou e não alcançou. É muito melhor você ser sincero e falar a verdade, ou então simplesmente não falar. Ou então simplesmente, você não precisa falar para a pessoa que você está apertado, mas se for falar, fale que tá. Você pode escolher não falar, fica calado e não falar e dizer que você está seguindo, Deus está cuidando, Deus está abençoando. Mas se tiver apertado, acredite, você que tiver que falar, fale que tá. Se não for para falar que tá, não fale que tá bem, não fale que tá sobrando, não fale que tá rico, não fale que tá com dinheiro sobrando, por quê? Porque aí você já terá falado uma mentira. E detalhe, tem muita gente que deixa de ser ajudado
porque ele é soberbo e orgulhoso. Ele está precisando, mas não tem coragem de falar que está precisando. E aí, às vezes, a pessoa queria te ajudar, poderia te ajudar, mas porque você foi orgulhoso e não quis falar que estava precisando, a pessoa não ficou sabendo que você precisava e não te ofereceu ajuda. Eu mesmo, já aconteceu de várias vezes alguém conversar comigo e eu perceber que a pessoa estava mal. E eu ficar ali tentando ajudar a pessoa, falando uma palavra. Na hora que a pessoa falou que o problema era dinheiro, na hora que a pessoa falou que o problema era algo que estava ao meu alcance, naturalmente, se você é de Deus e tem condição naquele momento, você vai se oferecer para ajudar. Só que tem gente que, para não falar que está apertado, não tem coragem de falar. Essa semana passada, uma pessoa me procurou e falou que estava precisando de uma cesta básica. Para alguns é humilhante falar que está precisando de uma cesta básica. Para outros, é uma coisa assim que a pessoa vai ter vergonha. Mas quem tem a vergonha de falar que está precisando, geralmente não vai receber. Ele falou comigo, conversei com algumas pessoas, as pessoas ajudaram com pouco, eu ajudei com pouco, demos a cesta básica e ainda um dinheiro para comprar aquelas coisas que não vêm na cesta básica. Por que ele recebeu? Porque ele teve a humildade de falar que estava precisando. Ele poderia não falar nada? Poderia. Eu não ia adivinhar que ele precisava de uma cesta básica. Mas também ele não ia ter falado uma mentira. Então, por isso que eu estou dizendo, vale sempre a pena dizer a verdade. Não no sentido de se aproveitar das pessoas, não no sentido de estar sempre ganhando algo, mas no sentido de revelar a sua real situação para alguém que, porventura, pode te ajudar. Porque falar também a verdade da sua situação para alguém que não pode te ajudar, não tem sentido. Não tem motivo e não tem explicação você fazer isso. Quando a viúva, a mulher que perdeu o filho lá no Antigo Testamento, esqueci o nome dela, o servo do profeta chegou e perguntou, como que você está? Ela falou, vai tudo bem, vai. Não, ela falou assim, vai bem. Ou seja, tinha coisa que estava bem, só que o filho estava morto. Mas quando o profeta chegou, o profeta verdadeiro, ela falou, meu filho morreu. E o profeta orou por ele e ele ressuscitou. Por quê? Porque você só pode falar dos seus problemas com a intenção de alguém te ajudar a resolver. Porque se você falar só no sentido de desabafar, você precisa entender que isso pode criar problemas que você não estava esperando ter na sua vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A terceira coisa que acontece nesse texto que nós aprendemos é que Jesus nos ensina dizendo, não temas das coisas que hás de padecer. O que ele está querendo dizer aqui? Você e eu não devemos temer que venham sobre nós tempos difíceis, tempos de tribulação. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. Se você quiser que não venham tribulações, automaticamente você está dizendo que você não quer herdar ou entrar no reino de Deus. Porque está escrito em Atos capítulo 12, aliás, capítulo 14, 22, o seguinte, olha o que está escrito, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por meio de muitas tribulações, é necessário entrar no reino de Deus. Então, quando Jesus disse lá que você não deve temer as tribulações, que você não deve temer as dificuldades, que você não deve temer as afrontas da vida, ele está dizendo, elas são necessárias, tanto o diabo como Deus quer que elas aconteçam. O diabo quer que elas aconteçam para te desanimar, para te fazer cair, para te fazer abater na fé. Mas Deus quer te fazer provado para que você seja aprovado e então você possa entrar no reino de Deus. Porque sem tribulações não tem entrar no reino de Deus. Então Jesus está dizendo, não tema a tribulação. Quando vier um tempo difícil, não peça para passar. Peça para Deus para te tirar todo o proveito que tem naquela situação, para te ensinar toda a lição que Ele quer te ensinar, para te mostrar tudo aquilo que Ele quer te mostrar. Porque se quando a luta começar, você já pedir Deus para ela parar, você está dizendo, eu não estou disposto a sofrer nada, eu não estou disposto a padecer. E muitas vezes o padecimento, o sofrimento, ele é necessário para quê? Para que nós possamos alcançar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então o segredo não é pedir que a luta acabe, é pedir para que Deus extraia para você toda a lição que Ele quer que você aprenda. Porque sem luta, sem dificuldade, não tem crescimento. Sem luta aqui na terra, você não entrará no reino do céu. A luta ela vem para testar o seu caráter. E detalhe, quando você é reprovado numa luta, você é simplesmente permitido por Deus a passar na mesma área. Então se você já está sofrendo muito tempo numa área, é provável que você está errando. Porque quando você é provado e aprovado, Deus te dá a vitória, Deus te dá o escape, Deus te leva para uma nova dimensão
daquilo que ele tem para a sua vida. Então, Jesus está dizendo, não temas das coisas que hás de padecer. Se você tiver que padecer por Jesus, não temas. Se você tiver que padecer financeiramente, se acontecer uma enchente como aconteceu lá no Rio Grande do Sul, não temas. No meio da enchente, Deus está com você. No meio da luta, Deus está com você. E em todas as coisas, Ele faz cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Quem aqui ama a Deus, diga glória a Deus. Então as lutas, elas vêm com um propósito. E certamente Deus, Ele te fará experimentar aquilo que Ele tem de melhor. Jó, nós cantamos no início, ele perdeu muito do que ele tinha, não tudo, mas ele perdeu muito, né? Eu acho que só não perdeu a esposa ali. E Deus reverteu o cenário na vida dele, mas ele foi provado e aprovado. Então, todas as vezes que você está passando uma luta, tenha consciência de que Deus está no controle, de que Deus está trabalhando para que você possa experimentar o melhor que Ele tem para a sua vida. E se você tiver que padecer até a morte, acredite, quando você ressuscitar, existe recompensa de Deus para a sua e para a minha vida e para todo aquele que confessa e acredita no poder que há no nome do Senhor Jesus. E por último, o texto diz, o versículo de número 11, a recompensa para aqueles que são aprovados. Jesus disse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Como o objetivo desse estudo aqui não é entrar na parte teológica da coisa, o que significa o dano da segunda morte, o que quer dizer todo esse contexto aqui, nós estamos extraindo apenas o princípio por trás. Num outro dia, numa outra oportunidade, nós vamos estudar teologia profunda e para você entender o que exatamente significa isso. Mas hoje aqui eu quero que você entenda uma coisa. Existe uma recompensa para quem é fiel. Existe uma recompensa para quem é provado e aprovado. E Jesus quer que você tenha isso em mente. Jesus quer que você pense naquilo que Ele tem preparado para você, caso você for um crente fiel. A Bíblia fala da recompensa de várias maneiras. Vou falar aqui algumas delas. Uma delas é essa, não receberá o dano da segunda morte, que é aquele versículo que eu disse lá em 1 Coríntios, capítulo 3,15, será salvo, todavia pelo fogo. Salvo, todavia pelo fogo. Aquele fogo ali causa o dano da segunda morte. Ele quer que você não passe nem por isso. Ele quer que você receba o galardão. Ele quer que você seja livrado de todo e qualquer açoite. Ele quer que você receba uma coroa. Ele quer que você receba uma vestes brancas. Ele quer que você receba um lugar de autoridade para reinar com Ele. Ele quer que você seja honrado. Ele quer que quando acontecer aquele dia que diz que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará no céu, na terra e embaixo da terra que Jesus é o Senhor, esse dia ainda não aconteceu. Quando esse dia acontecer, Jesus vai estar sendo honrado. Ele quer que você seja honrado junto com Ele. E essa é a recompensa, né, em poucos termos, que Deus tem para os crentes fiéis. Não para quem vai na igreja, não para quem... Glória a Deus. Não só para quem crê no Senhor Jesus apenas, mas para quem, além de crer, aceita padecer por Ele. Aceita padecer injustamente. Glória a Deus. Não só para quem confessa Ele dizendo Senhor, Senhor. Porque Ele disse, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Lembra? Importa que tenha tribulações. Quem é que estava tendo tribulações? Eu vou voltar aqui para a gente caminhar para o final. Vamos ler 2 textos e nós vamos caminhar para o final. Olha o que diz esse texto. Confirmando o ânimo dos discípulos. A pergunta que eu te falo aqui, quem é que estava confirmando? Diga assim, o apóstolo Paulo. Quem é que ele estava confirmando o ânimo? Diga assim, os discípulos. Aí eu pergunto, esses 2 grupos, Paulo e os discípulos, quem é que estava precisando aceitar Jesus? Diga assim, nenhum dos 2. Por quê? Porque Paulo era Paulo e os discípulos eram os discípulos. Então ninguém aqui está precisando aceitar Jesus. Todo mundo aqui já era salvo, todo mundo aqui era filho de Deus. Mas ele disse, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações ou seja, está dizendo eu e vocês, discípulos, nos importa entrar no reino de Deus. Ele está querendo dizer que tem que ter tribulação. Agora em Mateus 7, 21, diz assim, caminhando para o final, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Quem é o povo da terra que chama Jesus de Senhor, Senhor? Diga assim, os discípulos. O apóstolo Paulo, discípulos, todos os discípulos. Eles, por causa disso, eles vão entrar no reino dos céus? Não. É quem? É aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. E às vezes a vontade do Pai é que nós passemos por tribulação. Às vezes não, de tempos em tempos vai ter tribulação. Se a pessoa for um crente rico,
Deus vai arrumar um jeito dele passar uma luta. Se o crente for bilionário, alguma área da vida dele vai ser apertada para ele ser provado e aprovado. Porque ele já crê no Senhor Jesus. Senhor, Senhor. Mas ele precisa fazer a vontade do Pai que está no céu. Por que nós vamos para o céu? Porque Jesus fez a vontade do Pai e nós cremos nele. Por que nós vamos entrar no reino do céu? Porque nós vamos fazer a vontade do Pai para nós. Uma coisa é a obra que Jesus fez. Outra coisa é a obra que Jesus tem para você fazer. Você só vai entrar no reino dos céus se você fizer a vontade do Pai que está no céu. Você tem que se perguntar, Deus, qual é a sua vontade para a minha vida? Qual é o seu propósito para a minha vida? Qual é o tipo de situação que o Senhor quer que eu padeça e seja aprovado? Quando você discernir e cumprir, você vai ser aprovado. Enquanto você viver, vai ter uma dificuldade. Alguma área vai estar boa, outra vai estar ruim. Às vezes você vê uma pessoa que está bem, e você pensa, nossa, eu queria pegar a vida dele. Aquela pessoa, se ela for de Deus, ela tem alguma área da vida dela que está apertada. Ela tem alguma área que ela está precisando orar. Ela tem alguma área que o diabo está tentando cirandar e Deus permite que ele vá até certo ponto. Para quê? Porque o texto diz lá que nós lemos, né? O diabo, só para voltar aqui no final aqui, João, Apocalipse 2, 11, versículo, aliás, de número 9, aliás, o 10. Não temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Às vezes essa prisão aqui, ó, é uma prisão emocional. A pessoa tem que continuar confessando que Jesus é bom e que vai fazer a vontade do Pai que está no céu. Às vezes a prisão é financeira, às vezes a prisão é espiritual, às vezes a prisão é alguma área, é no casamento, às vezes é com o filho, às vezes é alguma coisa. Mas em todo o tempo, seja fiel a Deus, confessando que Ele é justo, que Ele é bom e que Ele é dono da sua vida, da sua casa e de toda a sua família. Quando você faz isso, e aqui foi literal, mas eu estou extraindo o princípio de que o diabo muitas vezes vai nos cirandar em algumas áreas e Deus poderia repreendê-lo e dizer pare, mas muitas vezes Deus vai permitir, dizendo vai, porque ele deve ser provado, para ver se ele continua confessando que eu sou Deus na vida dele. Assim como aconteceu com Jó. Quem destruiu a coisa de Jó não foi Deus, foi o diabo, mas ele foi debaixo da autorização de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pastor, eu perdi, foi com autorização de Deus. Veio uma enchente e levou tudo que eu tinha. Deus poderia ter te impedido, Deus poderia te avisar, Deus poderia ter feito um milhar de coisas, não fez para te avisar, ele permitiu. Certamente ele vai extrair disso alguma coisa para te fazer herdar o reino de Deus. E quando você herdar o reino de Deus, você vai ver que toda perda que você teve compensou, porque nada se compara ao que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A Bíblia diz que tem coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, e que jamais penetrou o coração do homem, que é o que Deus vai dar para essas pessoas aqui, ó, que são provadas muitas vezes na área, mas continuam dizendo, Deus é bom, Deus é justo, Deus é fiel. Às vezes ela prospera, ela é dizimista, ofertante, trabalha, mas a vida financeira não avança. Ela continua, Deus é bom, Deus prospera, Deus está cuidando de mim. Às vezes ela se alimenta bem, não come fritura, não come nada, faz exercício e tem um câncer. E ela continua dizendo, Deus é fiel, Deus é bom, minha vida está na mão de Deus. Muitas vezes Deus vai permitir uma coisa que é contrária aos seus hábitos. Para quê? Para que você possa confessar a fidelidade de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus.